pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mineuros, um podcast onde neurologistas mineiros descomplicam o cérebro. Eu sou a Luísa. E eu sou o Igor. Eu sou o Caio, então mais uma vez aqui, e hoje nós vamos falar de um assunto que é considerado o mal do século. E que era pra todo mundo fazer, né? A gente acha que todo mundo faz, mas tem uma galera que não tá fazendo por aí. Isso, nós vamos falar hoje sobre sono. E para isso trouxemos uma convidada especial, a doutora Janaína. A doutora Janaína Pacheco, ela é neurologista pelo Madre Teresa e tem formação em medicina do sono pelo Instituto do Sono. Obrigada, gente, pelo convite. Falar sobre um dos temas que eu mais amo e mais necessários. Quem não gosta de dormir? Né? Exatamente. Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Janaína. Acho que vai ser um papo descontraído, como sempre aqui. Vamos ficar à vontade, né? E expor todas as ideias que nós temos aí. Isso. É isso mesmo. Então, pra gente começar um pouquinho, vamos tentar tratar um pouquinho sobre a arquitetura do sono, doutora Janaína. O que você poderia dizer um pouco, assim, das fases do sono, assim? Tem aquela ideia que o pessoal fala que é como se fosse um mergulho, né? Começa nadando raso, depois vai ali, nada um pouco mais fundo, e aí todo mundo sabe de REM, não REM, mas vamos tentar desmistificar isso daí, de uma forma para as pessoas entenderem. Como que você diria? Gente, a gente já tem tantas teorias possíveis ao longo dos séculos, né, sobre sono, que era falta de oxigenação, era tudo que vocês imaginassem. Questões espirituais, religiosas. E a partir da década de 60, ou seja, não tem muito tempo, que a gente começou a estudar um pouco mais, tá? Então a gente sabe que, na verdade, não é linear, sabe, Igor? Não é uma coisa assim, contínua. Os sonos são ciclos. Ciclos de mais ou menos 1h, 1h30. E cada ciclo é feito de 4 estágios. Então, isso vamos pensar numa noite perfeita, né? Então, o N1 e o N2, que são fases mais superficiais, que são um preparo, na verdade, para as estrelas da noite, que é o N3 e o REM. O N3 é um sono mais profundo, mais pesado, que o cérebro realmente está descansando, uma atividade extremamente lenta cerebral. E o REM, que é uma atividade que lembra muito a vigília. Então, ali as ondas cerebrais lembram muito, porém com uma atonia do corpo. Então, ali a gente faz 1 trilhão de funções possíveis. Então, dentro do REM, por exemplo, a gente pode ter consolidação de memória, controle emocional. Então, a gente tem liberação de hormônios, então testosterona, TSH, que é da tireoide. Então, isso a gente consegue tudo no REM. No N3, por exemplo, além de um descanso cerebral merecido, a gente ainda faz uma super faxina. Então, a gente tem uma limpeza muito pesada do cérebro nesse momento. E o N1 e o N2 são uma preparação, eles são indispensáveis. Cada ciclo acontece naquele tempo e volta a acontecer. Então, N1, N2, N3 e REM, e volta de novo. Então, a gente tem um despertarzinho bem discreto, que a gente chama de microdespertar, e volta para as fases mais superficiais, ou a gente realmente acorda conscientemente, gira, mexe um pouquinho, conserta o travesseiro e volta de novo, N1, N2. E ali a gente vai ficar mais ou menos uns 6 ciclos durante a noite. E eu lembro essa parte aí, o professor de neurologia na faculdade, ele falava assim, vocês não estão entendendo que virar noite é a pior coisa que vocês estão fazendo para ir bem na prova. Porque quando você fica virando noite sem dormir, você não consolida a memória, né? E aí a gente vai falar também da grande estrela que é o astro, né? Vamos chamar assim, o sistema linfático, né? Que é quem faz toda essa faxina. A gente tem lá perto dos astrócitos a coporina 4, mais ou menos, isso libera o influxo de líquido, o líquido vai acompanhando as artérias, volta pelo sistema venoso e tudo isso ajuda a depurar, por exemplo, proteína beta-amiloide, que tem toda uma relação até com doença de Alzheimer. Então, quando a gente fala que tem uma propensão a demências quando você não dorme bem e tudo mais, é justamente por causa dessa limpeza. Então, quando a gente fala essa faxina, né, tem tudo a ver com isso também. Tudo a ver. Eu falo que o N3 a gente faxina ao longo da noite, viu, pessoal? Assim, ao longo do dia, na verdade. Ao longo do dia a gente vai tendo pequenas limpezas, mas mais ou menos 60% da depuração desses metabólitos que acontecem, assim, do sistema linfático, eles são limpados, depurados, principalmente no N3. E a gente precisa de algo que ocorre durante essa fase N3, que é a redução do tônus simpático. Então, que é o chamado descenso noturno que a gente escuta falar, né, com mais frequência, principalmente pelos cardiologistas. Então, é mais ou menos uma redução de 10% a 20% na frequência cardíaca e na pressão. E ele é essencial para que
entre mais líquido cefaloquidiano dentro do espaço intercelular. Então, essa mistura dos líquidos que vai empurrando, vai criando um influxo, que é na verdade, esse bombeamento do líquido de artéria, que é mais pulsátil, para a veia. Então, a gente vai lavando todos aqueles metabólitos, que são proteína tal, o peptídeo beta-amiloide, e que a gente sabe que tem uma correlação muito grande com as doenças neurodegenerativas. Então, eu brinco que o sono é aquela faxina de jogar água e esfregão. É uma faxina muito pesada. Então, sem ele, gente... A gente tem um estudo de 2018 que já fala que uma noite mal dormida já tem acúmulo de beta-amiloide. Olha só. E, Janaína, então a gente tem que passar, assim, o ideal é que se passe por todas as etapas do sono, né? Sim. Tem um tempo para que isso ocorra? Ou seja, assim, um tempo de sono, uma duração do sono mínima, assim, para os adultos? Tem. E nós estudamos enlouquecidamente o menor tempo possível pra gente dormir e ser mais produtivo. Quanto será, hein? Vocês conhecem o ser humano, né? A ideia é produtividade, performance. E isso a gente estudou longamente. Tem vários estudos tentando fazer as pessoas não dormirem e ver qual que seria o resultado. E todos eles chegaram a um número fatídico, que são 6 horas. Opa! Tá? Então, menos... O mínimo, certo? É o mínimo. Isso, assim, o mínimo pra gente ter o básico de funções cognitivas, pensando em memória, atenção, funções executivas, linguagem, todas as funções cognitivas que se preservem no mínimo, que você consiga fazer o mínimo básico, e sem também levar prejuízos cardiovasculares, cerebrovasculares, que a privação de sono te traz. Então, o mínimo para a espécie humana são 6 horas. Janaína, e você falou que tem que passar por todas essas fases, que todas as fases têm a sua importância, e não pode ser um sono picado, certo? Tem que ser um sono da noite toda. Exatamente, é famoso, né? O tal do sono polifásico, tem até um especialista inglês que tem um livro que fala que ele treinou atletas com sono polifásico. Assim, o sono polifásico, ele só é visto em astronauta e exército, militares, tá? Que é para tentar, que são situações assim, extremas. Pra gente, é muito importante ter um sono monofásico, que é o que na nossa natureza vai levando. Ou seja, você sai ali do bebezinho com sono polifásico e vai amadurecendo para chegar no sono monofásico. E por que é importante? A primeira fase do sono, a primeira metade, vamos pensar em 8 horas aí, que é um padrão, uma média da população, né, dos seres humanos. Então, essa média, as primeiras 4 horas, os ciclos de sono, que são mais ou menos uns 3, eles têm mais frequência, uma percentual maior de N3. É porque a gente está exausto. Entendi. Nós estamos muito cansados, com uma pressão de sono muito grande. Então, a gente dá mais importância, vamos dizer assim, mais peso no ciclo, maior percentual para o N3, que é um sono mais pesado. Só que, em seguida, para que a gente consiga efetivar todas as funções, esse N3 tem que ser bem feito, com um percentual bom, que é mais ou menos de 15% da noite, e chega na segunda metade, esse N3 às vezes acontece em 1 minuto, 2 minutos, um percentual muito baixo. Para quê? Para permitir o REM de acontecer num percentual muito maior. Então, a gente acontece em todas as fases ao longo da noite, e elas se repetem, mas a proporção entre N3 e REM é que muda. Então, por isso que a sequência é importante, para que chegue na segunda metade, depois de umas 4 horas, você consiga fazer 40 minutos de REM e resolver todos os seus BOs internos. Só pro pessoal que tá de casa, que eu acho que a gente tá falando, todos nós estamos imaginando um gráfico aqui, né? Nós vamos colocar aí na tela, para vocês que estão vendo, tanto no Spotify quanto no YouTube, esse gráfico aí, tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos o que é estágio 1, estágio 2, todo esse ciclo. E pro sono ser reparador, quem é o responsável? Outra coisa que a gente estudou muito, né? A gente tenta... a gente sabe que o conjunto pesa, que é essa questão, ou seja, a gente passar por todos os ciclos, por todas as fases, são importantes. É uma preparação, a quantidade importa, a proporção entre as fases importa, mas tem um estudo que cita que
das fases que mais proporciona essa sensação de noite bem dormida seria o REM. Mas só que para chegar no REM bom, você tem que chegar no final da noite. Aí tem fica jeito fácil, de fugir. Janaína, e sendo uma especialista do sono, eu queria saber qual que é a queixa mais comum. Olha, de longe eu tenho 2 campeões, que é a apneia obstrutiva do sono e a insônia. É claro, como neurologista, eu tenho um viés da neurologia e eu acabo pegando muita insônia, e insônias pesadas, difíceis, bem cabeludas, então não chega nada muito fácil. Mas com certeza são as 2 principais. A insônia, a gente está falando de 30% da nossa população. A gente tem um estudo transversal maravilhoso, que é o EPSONO, da Unifesp, e que mostra que é dentro da população de São Paulo. Foi a última liberação, foi em 2010, eles estão para liberar mais dados nos próximos anos. Foi 30% da população tem insônia, sendo 15% crônica. Isso aumentou, né? Porque já foi 10%, 20%, então nós estamos só aumentando aí. E tem aquela coisa também, né? Pra gente falar que é insônia, não basta dormir mal, né? Ou ser só uma insônia ocasional. Como é que a gente pode refinar o conceito de insônia mesmo, assim? Hoje a gente já tem realmente um conceito mais atualizado. Então a gente já sabe que existe a insônia inicial, que é aquela dificuldade para iniciar o sono, bem ali no inicinho da noite, tá? Existe a insônia de manutenção, que é aquela dificuldade de manter. Então são despertares frequentes, mais de 2 despertares por noite, ou com mais tempo de 40 minutos para voltar a dormir, tá? Então, é um paciente que acorda várias vezes ou que acorda e não consegue voltar a dormir com menos de 40 minutos. E a gente ainda tem a insônia terminal, que é no fim da noite, que ela é, assim, quase um atestado de algum burnout, de um momento, assim, de muita ansiedade, em que você acorda ali nas últimas 1 hora, 1h30, você não consegue voltar a dormir. E, por fim, existe um contexto ainda mais atualizado, que é de insatisfação de sono. Ou seja, aquela pessoa que dorme a quantidade certa, você faz uma polissonografia dela, tá normal, mas ela não se sente satisfeita. Também entra dentro da insônia. Certo. E também tem, né, Janaína, aquela interpretação da insônia ser primária ou paradoxal, né, que é a minoria imensa dos casos, né? Exatamente. E a insônia secundária a outros problemas, né? Desde transtornos de humor, outras doenças, medicações ou substâncias, né? O que você poderia falar um pouquinho sobre isso, assim? Então, esses conceitos acabam não entrando muito no dia a dia, eles são muito pouco aplicáveis, assim. Eu prefiro explicar a insônia tem um protocolo, um modelo teórico, são os 3 Ps, que é o predisponente, o precipitante e o perpetuante, né? O predisponente são as coisas inerentes à nossa vida. Então, sexo feminino é mais predisponente à insônia. Então, o fato de eu ser nascido mulher, eu tenho uma predisposição. Então, tem histórico familiar. Eu tenho famílias inteiras de pacientes que são curto dormidores, eles precisam de muito pouco, são hiperalertas, é muito difícil de fazer eles dormirem desde sempre. Idade, quanto maior a idade mais avançada, mais propensa à insônia. Então tem coisas que são inerentes a você, sua personalidade, que é mais hiperalerta, mais ansiosa, etc. Mas nós temos também os fatores precipitantes, que aí envolvem tanto os transtornos mentais, então depressão e ansiedade, tanto como um precipitante, quanto como uma consequência da insônia. Tá? Então é um fator que ele é cíclico, ele é o tempo inteiro é direto e indireto, e existem os fatores traumáticos, situações de vida que se perpetuam. Então, por exemplo, mudei de cidade e detestei. Mudei de trabalho, um ambiente tóxico, tô num relacionamento ruim. Então, ou um divórcio, ou um problema com filhos, e isso se perpetua, aí a gente tem um fator a princípio precipitante. Os fatores perpetuantes são aqueles que você já tem a insônia. Então, você tá com a insônia e começa com aquela vibe ruim. Então, aquelas crenças limitantes de que, chegou a noite, você já começa a suar frio, eu não vou conseguir dormir de novo. Eu tenho que acordar cedo da manhã. Eu só durmo de televisão ligada, porque uma noite que você dormiu e funcionou é aquilo que você perpetua. Então, tudo isso vai te atrapalhando e te minando. Vai criando uma prisão. Quase um toque. Então, assim, as causas são multifatoriais, tem vários fatores, e a parte do humor acaba influenciando muito. Então, talvez esse aumento de incidência também tenha a ver com o aumento da incidência de depressão, de ansiedade na nossa população. Mas sabe que se a pessoa trata
a depressão, pode ser que ela não melhore a insônia, mas se ela tratar a insônia, pode ser que ela ajude na depressão. Com né? certeza. Hoje a gente, inclusive é uma das coisas mais debatidas que a gente tem entre os especialistas. O que tratar primeiro, a insônia ou o transtorno mental? Ou a depressão, ou a ansiedade? Hoje a gente já sabe que a gente tem que tratar os dois. O paciente não pode sair do seu consultório sem os dois tratamentos. Então, uma coisa não perpetua a outra. Então, o seu paciente, um paciente, né, que te procura, que tem insônia e transtorno mental, ele não pode sair do seu consultório sem o tratamento dos dois distúrbios, dos dois transtornos. E tem aquela coisa também que às vezes o paciente pode fazer aqueles comportamentos compensatórios, né? Então eu acho assim, acho que eu dormi mal a semana inteira, então no final de semana eu vou dormir 10 horas de sono pra poder dar tudo certo. Funciona de alguma forma isso? Isso é outra coisa. Na verdade, gente, fosse simples, a gente não estudava tanto, né? Então, saiu um estudo esse ano, inclusive, mostrando que aquelas pessoas que compensam no final de semana têm uma redução significativa das doenças cardíacas relacionadas. Olha então, só, de certa eu não esperava essa resposta. Exatamente, ninguém esperava. Então, na medicina, gente, o que a gente sempre escuta? Que é importante ter regularidade, né? Ou seja, não importa você compensar um dia, realmente não vai pagar a dívida. O que na verdade, esse artigo, ele tem que ser muito bem interpretado, ele mostra que, assim, é claro que se você estiver numa situação de vida, que você está trabalhando, você está estudando à noite, você não tem o que fazer, não tem como você fugir, você vai tentar ocupar ali alguns dias e dormir um pouco mais. Tá? Por quê? Porque isso já te ajuda um pouquinho a reduzir o impacto sobre o sistema cardiovascular. Mas que saiba que isso deveria ser temporário. Então, a primeira coisa que você deve, assim, colocar como prioridade na sua vida é sair de um plantão noturno. Sim. Tá? É diminuir o tempo de assim, acabou o estudo, coloca tudo para mais cedo. Então, é um objetivo de vida para você. O sono, ele deve ser um pilar. Então, saiba que isso acontece, isso é uma questão social, todo mundo passa por isso e pode passar, mas que seja temporário. E a privação de sono, ela piora transtornos mentais, né? Ela faz pessoas, por exemplo, às vezes ciclar, um bipolar, por exemplo, piora a depressão, ela piora sintomas cardiovasculares. Também, se separar para poder pensar. A gente falou aqui também de doenças neurodegenerativas que tem uma relação com a insônia. Então, assim, dormir bem é uma receita para ajudar várias coisas. É um tratamento, né? Quando você dorme bem para várias doenças. É uma prevenção. Hoje, por exemplo, a gente já sabe, pessoal, que a gente tem um estudo, assim, enorme que vincula declínio cognitivo, que seja relevante, e demência, com a apneia obstrutiva do sono, por exemplo, que é uma das coisas que mais aparece no meu consultório, né? E que é uma das doenças que mais fragmenta o sono. Então, hoje a gente tem, que seria uma obstrução da via aérea, impedindo ou diminuindo muito a passagem de ar até o pulmão. Então, há uma queda de oxigenação e um despertar. Então, isso, o tempo inteiro que o paciente tenta ficar no N3 e no REM, ele não consegue. Ele volta ao acorde e superficializa de novo. Fora a própria hipóxia que se mantém o tempo inteiro. Então, a gente já tem uma relação de 26% a mais de declínio cognitivo em pacientes com apneia obstrutiva do sono. Outra associação é da apneia obstrutiva com AVC. Ele é um fator de risco independente de outras doenças vasculares. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz o pós-AVC, paciente que já teve AVC, 70% dos pacientes têm apneia obstrutiva do sono. Olha só. Tá? Então, é uma coisa que, assim, o neurologista, ele não pode deixar de pesquisar a apneia obstrutiva do sono num paciente com AVC. Qualquer doença cerebrovascular ou doença neurodegenerativa, você tem que passar, que seja na segunda consulta, na terceira consulta que ele vier com você, tem que passar pela sua cabeça de pedir um exame de sono ou perguntar, pelo menos. Então vamos lá, antes da gente pedir o exame, vamos supor que eu tô aqui numa consulta, doutora Janaína, tô passando por uma época na minha vida aí, tá? É uma coisa assim, mas eu percebi que eu já tô dormindo mal já tem um certo tempo.
como é que nós vamos conduzir essa consulta? O que eu preciso entender? Só da minha noite ou nós precisamos ver o dia todo do paciente para compreender a insônia? O dia inteiro, gente, é uma consulta que não consegue ser pequena, assim. Porque, assim, os detalhes, desde o momento em que ele acorda de manhã e o que ele faz, e quanto tempo ele abre a janela e se expõe ao sol, ou se ele se expõe, né? Porque vamos pensar que você é um plantonista que tá no CTI, você é um lojista de shopping que não vê sol. Então, isso tudo impacta. O perfil de trabalho, se você gosta do seu trabalho, que hora você se alimenta. Hoje a gente já tem estudos mostrando que até o padrão alimentar e os horários, não é só do jantar, mas não. Até do café da manhã e do almoço impactam no início do seu sono. Só um parênteses nisso aí que você falou, da questão da luminosidade, que desde a época dos homens da caverna, nosso corpo foi desenvolvendo isso aí da glândula pineal, vamos produzir melatonina, quando vai ficando escuro, né, pra gente poder perceber. Eu tava comentando isso com o Caio hoje, que a gente atende pacientes com baixa acuidade visual. Tem a questão do sono em livre curso, que a gente fala, que é um atraso da hora de dormir que os pacientes com deficiência visual têm. Porque eles não conseguem perceber exatamente isso, às vezes a hora que tá o fim do dia, né? Exatamente. Ou seja, tem que individualizar muito o paciente com insônia, né? Luz é porque a gente produz esse hormônio, né? Que é considerado um dos hormônios aí relacionados ao ciclo circadiano, né? E ele é produzido em decorrência da exposição à luminosidade, não é isso, Janaína? É isso mesmo, a gente chama do hormônio da escuridão. Então, tem baixa luz, ele é liberado, né? Então, a importância dali da gente se expor ao sol e ao mesmo tempo o contrário. Então hoje a gente já sabe até quanto, já tem medido isso. Então a gente tem uns aparelhinhos, assim, por exemplo, quem tá em casa tem aplicativos gratuitos para vocês entenderem quantos lux estimulam ou retardam a liberação ou inibe a liberação da melatonina. Então hoje a gente tem aplicativos que é Lux, L-U-X, tá? São aplicativos gratuitos. Lux é uma unidade de iluminância, é o quanto de luz incide sobre uma superfície. Então um lux, por exemplo, é a luz de uma vela a 1 metro de distância. Só para vocês terem uma noção, tá? Para estimular o sono, eu preciso de 30 lux ou menos, tá? Então, eu vou dar um exemplo prático do que seria. Eu quero saber. Baixa no seu celular. Então, com a tela da frente da câmera do celular, você vai posicionando e você vai entendendo quanto que tem de lux dentro da sua casa. Mas é um exemplo, são abajures, assim, é desligar a luz ambiente, assim, de teto e, por exemplo, ligar do quarto do lado, do corredor. Então, o seu quarto onde você tá fica desligado e o quarto do lado fica ligado. Ou um abajur, tá? Aqueles abajos dimerizáveis. Então, são exemplos de luzes que são menorzinhas. Em compensação, para estimular, a gente precisa de 1000 lux ou mais. Pra vocês terem ideia que no Brasil a gente é privilegiadíssimo, né? Então, nós temos muita frequência de luz solar, né? Mas, por exemplo, um dia nublado, se vocês tiverem curiosidade, um dia de baixar esse aplicativo, dia nublado, quase chovendo, tem 3.000 lux, por exemplo. Olha só. Então, não precisa se expor à pele, a ideia não é essa, mas é estar num ambiente com a janela aberta, iluminada, que tem um mínimo de claridade. Durante o dia. Durante o dia. Durante a noite, reduzir a luz, inclusive a luz da tela, certo? O ideal é, na primeira hora do dia, você já marcar o seu relógio biológico. Aquela marcação com mais de 1000 lux, que é simplesmente aqui no Brasil, abrir a janela, é só isso que você tem que fazer. Na primeira hora é o melhor marcador e mais potente para o seu relógio biológico. É o melhor sincronizador, a gente chama de Zeitgebers, né? São um dos principais sincronizadores. Além de inibir a melatonina, a produção dela, você libera neurotransmissores do alerta em todas as regiões do cérebro. Então é infinitamente melhor do que uma cafeína, um desses suplementos que todo mundo fica aí. Vai pro sol. Além disso, fazer atividade física é uma excelente opção e aí vai. Então a gente já começa a falar sobre as intervenções possíveis, né, Janaína? Que você falou, que começam desde o primeiro minuto que o paciente está acordado, né? Abrir a janela e ver a luz solar já seria uma coisa interessante, então, para começar a ser feita. O que você pode falar mais aí ao longo do dia, coisas que podem ser precipitantes, coisas que precisam ser modificadas no hábito da pessoa com insônia? A primeira coisa é não ficar muito tempo na cama. Então, assim que você acordou, ou deu o horário mesmo de acordar, você não vai ter jeito, né? Seu despertador tocou. Não ficar ali na cama remoendo. Então, levante, abra a janela, lave o rosto. Eu quero dar uma relaxada. Então, senta no sofá.
A cama foi feita para dormir. Se você não estiver dormindo, não é para você ficar lá. Ou fazer intimidades. Ah, isso também. Mas tirando essas duas únicas coisas. Estudar, trabalhar, ficar mexendo no celular. Ler livrinho, ver um filminho comendo pipoca. Gente, é igual uma naninha para criança. Chama elemento de associação. A gente tem que condicionar o cérebro para poder entrar no quarto e entender, esse é meu lugar de dormir, é hora de eu desligar. Né? Exatamente. Porque senão a gente tá dando um comando contrário pro cérebro. Exatamente. Né? A gente tá falando com o cérebro assim, olha, viu a cama, beleza, agora você tem que estudar, tem que aprender isso daqui. Quando na verdade você tem que falar, ei, tá vendo esse lugar que você chegou aqui? Desliga. Tá na hora de desligar. Por isso que é importante dividir a sua casa. Se você mora numa casa pequena ou que trabalha no seu quarto, tenha um espaço separado que você possa fechar. Perfeito. Sabe? Então, isso tudo importa. Outra orientação é marcar o horário de alimentar. Então, é muito importante, não atrase demais. Tem gente que faz, obviamente, jejum, etc. Mas, assim, tem horários muito bem definidos, como marcadores mesmo e lembretes para o seu corpo. De café da manhã, almoço, jantar, os lanches. Atividade física, que é fantástica, tá? O ideal, mundo perfeito, é você fazer ela ao ar livre ainda, nessas primeiras horas do dia. Não podendo, uma outra opção muito viável na hora do almoço. Então, você almoça, por exemplo, meia horinha ali, faz alguma corridinha, uma atividade, sobe e desce uma escada do prédio, por exemplo, tá? E a outra meia hora você almoça. E a outra opção é o final da tarde para o início da noite, que não é das melhores opções, mas feita 2 horas antes do seu horário previsto para dormir, dá tempo do seu corpo reduzir temperatura, diminuir os neurotransmissores de alerta que são liberados durante a atividade física, que você sabe que são muito potentes. É quase um Venvance e uma Ritalina, né? Assim. Então, dá tempo do seu corpo serenar. O ideal é até umas 18, pensando na maioria de nós, assim, o horário umas 2 horas antes, né? Tipo assim, atividade física umas 2 horas antes, alimentação pesada umas 2 horas antes, né? Isso, 2, 3 horas é um marcador, assim. O corpo, ele realmente precisa desse tempo para se reorganizar. A melatonina, eu brinco que ela abre esse processo. Eu brinco que ele é o porteiro. Ele deixa a porta aberta pro GABA, pra própria serotonina iniciar o sono. E aí ele mantém essa porta aberta. Se ele fecha, o ciclo se fecha. Essa questão que você falou, Janane, de marcar um horário para fazer algumas atividades básicas, essenciais, né? Tipo alimentação, algumas atividades de rotina e tudo. Isso tudo é para tentar condicionar, né, o seu cérebro que a hora de dormir também terá um momento, não é isso? Exatamente. Então, o ideal seria que você já planejasse mais ou menos uma faixa de horário para ter o sono diariamente. Exatamente, né? Por isso que a rotina ela é tão importante. Então, voltando àquela pergunta, né, falando sobre final de semana, por que é tão ruim? Porque você quebra isso. Se você, sábado e domingo é uma pessoa e sexta, segunda a sexta é outra, que informação que você está dando pro seu cérebro, né? Então, definitivamente, prefira ter horários fixos de segunda a segunda. Nem sempre é possível, mas tudo bem, mas que isso não seja uma rotina. Mas a marcação, os Zeitgebers, os sincronizadores entram em tudo. E a definição de horário, ela é fundamental pra gente. E não é só pra criança, a gente fala muito de rotina pra criança. Pra nós adultos, os idosos, é fundamental. E sabe o que eu falo também? Tem pessoas que às vezes estão em depressão, só um exemplo, tá? Pra poder comparar, e não entendem que às vezes vão precisar de medicação. Por quê? Porque tem monoaminas, coisas acontecendo no seu cérebro que vai precisar da medicação. No caso da insônia, nós ainda vamos falar de tratamento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que entender que o nosso cérebro tem o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal funcionando, tem a questão de proteína S, de adenosina, ciclo circadiano, então tem toda uma circuitaria, uma engrenagem acontecendo, e a gente precisa educar o cérebro dessa forma, né? Eu acho assim que antes de iniciar a medicação, primeira coisa é ver essa higiene do sono, que a gente vê que a maioria dos pacientes não faz. Não. Talvez nós também não, né? Talvez não, finge que sim. Porque a gente trabalha à noite, então, assim, a gente também não é o melhor exemplo de pessoa. Mas façam o que a gente fala, né? Mas assim, eu acho que antes de dedicar o tratamento, ver essa questão da higiene do sono, que também é um tratamento. Tem eu até nem gosto dessa palavra, higiene do sono. Parece uma coisa suja, né? Que você precisa limpar. Eu prefiro ritual. Que Ótimo. ritual do sono é uma coisa positiva.
raiva, sabe? Particularmente, isso aí, mas é uma questão minha. Então, esse ritual, ele começa da manhã, do momento que a gente acorda, até o final. O final, gente, ele é importante, pela potência de liberação da melatonina. E a melatonina, ela tem um papel fundamental na segunda metade da noite, porque a primeira, existe a questão do cansaço acumulado, que a gente define pelo nível de adenosina, que é um marcador que a gente acredita que tem a ver com esse cansaço mesmo. Então, a gente tem o ATP, que é quebrado em ADP, mais P nas mitocôndrias. Isso, o corpo inteiro. Então, à medida que essa adenosina vai se acumulando, a gente acredita que no cérebro tem uns receptores. E esses receptores, eles vão mostrando o cansaço. Além dos sincronizadores que a gente está falando, que vem do ambiente e do nosso estilo de vida. E os dois juntos conduzem a gente para o sono. Mas a segunda metade, depois que a gente passou por aquelas fases com mais N3, né, que a gente fala que é um sono mais pesado, quem mantém um processo ali firme e forte para a gente não acordar é a melatonina. Por que eu tô falando isso? Porque a higiene do sono, ou o ritual para a liberação de melatonina é fundamental, não só para você começar, mas para você manter. Sem a melatonina em grande quantidade e na potência total que seu corpo consegue liberar, você não mantém esse sono às 3, 4 horas da manhã. Você vai acordar com os olhos regalados. Gente, mas espera aí, vou até olhar pra câmera pra poder falar. Nós estamos falando de melatonina, mas é essa que nosso corpo produz e tudo mais. Nós não estamos falando que é pra vocês poderem fazer um bolos, né, de melatonina, pegar esse tanto de melatonina manipulada que tem por aí ou não, que já vem às vezes em dose pequena, não. Então vamos aproveitar esse gancho pra gente começar a falar de tratamento. O principal, Janaína, é remédio? Não, o padrão ouro de tratamento para insônia, no caso, né, que a gente tá falando que é uma das principais, né, distúrbios do sono que a gente tá falando, é a terapia cognitiva comportamental. Olha só, TCC para sono, como é que funcionaria isso? Então, na verdade, são 3 pilares que se baseia. Então, a psicóloga é uma área dentro da psicologia que faz a psicoeducação, que nada mais é isso que nós estamos fazendo. Falar sobre sono, falar sobre a importância do sono, a função, para mostrar para a pessoa o quão é importante aquilo na vida dela. O segundo pilar, ele se baseia na parte comportamental, que o próprio nome já fala, que tem a ver com o ritual do sono, com o comportamento da gente ao longo do dia desses sincronizadores. E o terceiro, que é o mais legal, na verdade, mas o mais difícil, que são técnicas cognitivas. Então, são técnicas diversas, que mexem com áreas diferentes e atividades diferentes cognitivas. Vou dar um exemplo que chama intenção paradoxal. Tá? Existem pessoas que têm uma pressão para dormir muito grande. Então, quando você tira a pressão da pessoa, ela tende a relaxar e dormir. Então, você fala assim, ela vai falar no cérebro, na cabecinha dela, não posso dormir, não posso dormir, não posso dormir, eu não posso dormir. E aí, ela fica repetindo isso, eu não vou poder dormir. E aquilo tira uma pressão dela. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Então, eu dou conta, né? Fala importante, aí vai batendo soninho, a pessoa fala, não posso dormir, ela vai e dorme. Exatamente. Funciona para todo mundo? Não. E é por isso que a TCC, ela tem que ser conduzida por profissionais treinados. Então, existem psicólogos do sono que vão entender o que é melhor para você. Porque cada pessoa tem um fator precipitante e perpetuante. Infelizmente, tem uma dificuldade em encontrar esses profissionais capacitados, né? Se você que está nos ouvindo aí por algum motivo trabalha com TCC e nos manda mensagem, nos encaminha aí pra gente poder facilitar esse network também depois, né? Depois eu posso até... Também aceito as indicações. Indicações pra vocês, às vezes trazer aqui no podcast pessoas especializadas, porque eu acho que é fantástico o trabalho delas. E medicações? Começando pela melatonina, então, já que nós falamos muito dela, o que a gente faz com essa... Quando que tem indicação? Gente, a melatonina é uma coisa bizarra, né? Então, assim, hoje todo mundo já usou uma melatoninazinha, uma balinha, sim, uma gotinha, ainda mais agora que é liberada, né? Um chazinho. Então, a melatonina, hoje a gente vê até melatonina de spray para travesseiro, que é uma coisa bizarra, que não tem embasamento científico absolutamente nenhum, porque é de uso externo, tá? O que a gente tem de estudo é o uso oral, tá? Para
alguns casos específicos. Ele não é um bom indutor do sono, apesar de que em doses mais altas, ele pode induzir o sono em alguns pacientes que não têm uma insônia crônica, tá? Então, se você usar doses mais altas de melatonina, pode ser que você tenha uma induçãozinha de sono. Mas é preconizado pela Academia Americana do Sono, para jet lags, então aqueles pacientes que vão viajar para outros países, e para atraso de fase, que é aquela pessoa que tem facilidade para iniciar o sono, mantém o sono sem problema, mas ela dorme tarde, acorda tarde. Ciclo circadiano ali, você precisa dar uma puxada. E é isso. Pessoas mais jovens, né, também. Isso é uma coisa, para nós neurologistas, assim, é uma coisa muito importante. Tem muita gente que já chega no seu consultório e fala assim, doutora, eu tenho insônia. Aí você vai falar, então vamos lá, quais são os seus horários, que hora você dorme, não sei o quê. Quando você vai ver, a pessoa tem uma super facilidade para dormir, mas ela dorme meia-noite. Por ela dormiria até umas 8, mas por causa do trabalho dela, ela vai acordar às 6, acabada, exausta. Ela fala, eu tenho insônia. É uma privação de sono, na verdade, que ela tem. Aí ela fica com uma privação de sono. Então, ela sente a dificuldade de dormir mais cedo, não de dormir em si. Então, é uma das coisas. Então, a melatonina, para isso, então, para atraso de fase, para quem quer puxar o horário para mais cedo, e o jet lag. E aí, vamos colocar também, que agora virou receita azul, né? Graças a Deus, pra gente controlar um pouquinho o danadinho do Zolpidem, né? Que o povo, mal não faz, só as compras depois na Shopee que você vai fazer, né? E tudo mais ali, de vez em Às quando. vezes até mais caro que Shopee, né? Passagem aérea. Devemos castigar o Zolpidem desse tanto? O que a gente tem que fazer com ele aí? Não, o problema é que as pessoas, elas foram liberando e usando de uma forma completamente inadequada, né? Todas as drogas ligadas ao GABA, que é o principal neurotransmissor, e a gente falou muito da melatonina, mas ele é um porteiro. Mas quem realmente é a estrela do sono é o GABA. Então, ele é o principal neurotransmissor sedativo do cérebro. E só que eu brinco que ele é fominha. Quanto mais você dá, mais ele quer. Então, que é o caso das drogas benzodiazepínicos. Então, assim, quanto mais a gente estimula o GABA, mais tolerância, mais dependência, ou seja, mais dose você precisa, menos efeito faz. E aí, pra gente tirar, é só Jesus, né? E isso envolve principalmente aquelas insônias comórbidas de pacientes com transtornos mentais não tratados. E aí, a gente vê aí, às vezes, o paciente usando 5, 6, 10 comprimidos do medicamento. Então, a droga ela é importante nesse início. Às vezes é preciso iniciar, sim, mas num tempo curto e já entrando com uma TCC, entrando com uma outro medicamento de base, pensando principalmente em insônias comórbidas. Tem uns estudos que até mostraram que a TCCI combinada com medicação poderia funcionar um pouco mais. Só que quando você ensina para esse paciente, olha, o remédio ajuda e talvez vai fazer mais efeito, você acaba fazendo um processo contrário de mostrar para ele a importância da TCCI, né, também. E o clonazepam, o que a gente faz com ele? O benzodiazepínico. Gente, o benzodiazepínico, principalmente para transtornos de ansiedade associados à insônia, às vezes é difícil. Então, um paciente que chega com transtorno de pânico relacionado à noite é muito complicado. Então, só quem teve pânico sabe a sensação absurda que a taquicardia, o mal-estar, a sensação de morte iminente. Então, a gente não pode também negligenciar e abandonar esse paciente. Então, sim, existe todo um protocolo. Então, inicialmente, às vezes é necessário sim o benzodiazepínico. A maioria das vezes não é. Tá? A maioria das vezes, por exemplo, um antidepressivo sedativo, um tricíclico, uma trazodona, uma mirtazapina, já seria o suficiente para esse paciente. Mas ali na correria de uma consulta rápida, um resultado imediato e que o seu paciente não fique te ligando várias e várias vezes para você, às vezes, não dormi, doutor, você acaba prescrevendo. Então, eu reduziria o benzodiazepínico para as insônias comórbidas relacionadas a situações muito pesadas. Eu acho que o importante de ficar para o pessoal é que poderia se iniciar uma medicação, só que isso tem que ser feito com acompanhamento médico. O que não vale a pessoa se automedicar, pegar remédio de familiar, remédio do vizinho. Eu acho que o principal problema dessa parte de sono, medicação, tá nessa automedicação.
Exatamente, porque a pessoa ela não tem noção do tempo de uso. E o grande problema desses medicamentos é ser utilizado a longuíssimo prazo. Tanto os efeitos deletérios sobre a memória e declínio cognitivo, que a gente já sabe que estão relacionados, e a dependência, a dificuldade para você tirar. Então, inicialmente é muito inocente, mas sem um acompanhamento e uma previsão de retirada, eles se tornam o seu pior inimigo. Eu espero que vocês de casa não estejam ouvindo esse episódio assim perto da hora de dormir, porque pelo menos eu fiquei muito animado. Então acho que isso atrapalharia a minha higiene do sono. Mas calma que tem mais episódio pra gente poder falar. Queria agradecer a doutora Janaína aqui com a gente. Vamos brindar aí com água, sem ser com café, porque eu não sei que horas que esse pessoal tá vendo ou gravando aí, né? Obrigado, gente.